bom a gente frisar isso, porque muitas pessoas pensam que a gente está adulterando as falas dos arminianos wesleyanos, ok? Mas aqui é o que eles estão dizendo, tá? Na página 300 deste livro, que eles podem, a vontade do homem decide em última análise se a graça divina lhe foi oferecida, é aceita ou rejeitada. A vontade do homem, ok? E eles dizem não ser pelagianos ou semi-pelagianos, conforme Roger Walson diz. Mas eu tenho aqui essa página 300, tá? Introdução à teologia, né? No metodismo, que eles dizem que realmente isso, com todas as letras, a vontade do homem decide em última análise se a graça divina lhe foi oferecida, ou aceita ou rejeitada. Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Seja bem-vindo ao canal Resistência Apologética. No dia de hoje vamos analisar um pouco as frases do livro lançado aqui nos Estados Unidos no ano de 2015 e chega no Brasil em 2021. Estou me referindo ao livro Cristianismo Falsificado, do pastor sinergista Roger Walson, ok? Este livro, editado no Brasil pela CPAD, nós vemos aqui uma declaração na página 114 desta obra, que trata sobre a questão do moderno pelagianismo e o semi-pelagianismo. Bem, ele diz aqui na página 114 desta edição: antes de analisarmos exemplos reais do pelagianismo e semi-pelagianismos modernos, examinaremos brevemente um falso exemplo. Muitos protestantes conservadores das tradições luteranas e reformadas, por exemplo, a presbiteriana, argumentam há muito tempo que o arminianismo é pelagiano, ou, na melhor das hipóteses, semi-pelagiano. O arminianismo é a crença chamada pelo nome de Jacó Armínio, da Holanda, de 1609, que defende que, embora a salvação seja pela graça, somente pela fé, a graça pode ser resistida e deve ser aceita livremente. É entre os protestantes a crença na liberdade da vontade, e é comum na tradição metodista, que vem de John Wesley, incluindo todas as denominações inspiradas por ela, como o pentecostalismo. Ele está dizendo aqui então que o pentecostalismo se inspirou na igreja metodista de John Wesley. Embora muitas pessoas nas igrejas arminianas possam cair no pelagianismo, ou seja, ele está admitindo aqui que, embora muitas pessoas nas igrejas arminianas possam cair no pelagianismo ou no semi-pelagianismo, nenhuma dessas crenças foi ensinada por Armínio ou seu seguidor mais famoso, no caso, John Wesley. A teologia arminiana clássica enfatiza a graça preveniente e a vontade livre. Em outras palavras, o arminianismo acredita que, sem a graça preveniente de Deus, a vontade de todos estaria tão corrompida pelo pecado herdado de Adão que estaria em um estado de escravidão ao pecado. Deus, sob a influência de sua palavra, liberta a vontade da pessoa para ela tomar a decisão de crer e receber a salvação ou rejeitar o evangelho e continuar em um estado de alienação em relação a Deus. O arminianismo coloca ênfase na iniciativa de Deus no que tange à salvação e nega que os pecadores sejam capazes, sem a graça especial, né, ou seja, essa graça preveniente, eles são incapazes de exercer a boa vontade para com Deus. Portanto, não é pelagiano e nem semi-pelagiano. Bem, nós vemos aqui algumas declarações, então, na página 114 desta obra do defensor do arminianismo, Roger Walson, onde ele coloca, então, que o pentecostalismo surge de John Wesley, evidentemente, porque eu fiz aí um vídeo onde eu apresento que aquelas risadas, gargalhadas, cair no espírito, começaram dentro da igreja metodista
E John Wesley não fez nada para barrar este movimento dentro da igreja, porque ele se envolveu com místicos católicos, ok? E ele aceitou livremente essas coisas. Mas a discussão não é aqui se os dons continuam ou não, ou cessaram ou não. A discussão não é essa. A discussão que nós estamos tratando aqui é da questão da graça preveniente, ok? Porque ele diz aqui, Roger Walson, que eles não são pelagianos nem semi-pelagianos, no caso o arminianismo, porque vem uma graça especial. O arminianismo coloca ênfase na iniciativa de Deus no que tange à salvação e nega que os pecadores sejam capazes, sem a graça especial, ou seja, a graça preveniente, de exercer a boa vontade para com Deus. Portanto, o arminianismo não é nem pelagiano, nem semi-pelagiano. Acontece que essa graça preveniente, na verdade, seria uma acomodação feita pelos arminianos, né, para que eles possam tentar justificar que existe uma forma especial de Deus chamar o ser humano. Tá? Então, para os arminianos, wesleyanos, a graça preveniente, ela procede, ela prepara a alma para a sua entrada no estado inicial da salvação. É aquela manifestação, aquela influência divina que precede a vida e regeneração completa. Então, no caso, os arminianos wesleyanos corrompem a doutrina da graça preveniente. Ou seja, essa doutrina aconteceu porque eles procuraram adequá-la ao livre-arbítrio, o que é outra grande heresia destruidora. Então, eles acreditam que todos os seres humanos são objetos da graça preveniente, portanto, podem se voltar para Deus. Tá? Então, você vai encontrar essas declarações, não de mim, da minha pessoa, mas você vai encontrar essas declarações que eu estou dizendo aqui no livro metodista chamado Introdução à Teologia Cristã, ano 1990, página 298. É interessante você adquirir esta obra e consultar e ver o que nós estamos dizendo, se procede ou não. Tá? Então, essas são as declarações, não minhas, mas do livro A Introdução à Teologia Cristã, que é um livro metodista. Ok? Então, acreditam então que todos os seres humanos são objetos da graça preveniente e, portanto, podem se voltar a Deus através dos seus próprios esforços, conforme está nesse livro Introdução à Teologia Cristã, página 300. Bem, é bom a gente frisar isso, porque muitas pessoas pensam que a gente está adulterando as falas dos arminianos wesleyanos, ok? Mas aqui é o que eles estão dizendo, tá? Na página 300 deste livro, que eles podem, a vontade do homem decide em última análise se a graça divina lhe foi oferecida, é aceita ou rejeitada. A vontade do homem, ok? E eles dizem não ser pelagianos ou semi-pelagianos, conforme Roger Walson diz. Mas eu tenho aqui esta página 300, tá? Introdução à Teologia, né, no metodismo, que eles dizem que realmente isso, com todas as letras, a vontade do homem decide em última análise se a graça divina lhe foi oferecida, ou aceita ou rejeitada. A graça preveniente tem a função, segundo a visão corrompida, né, que nós vemos aí do arminianismo wesleyano, de destruir gradativamente a corrupção em que o homem está inserido, tá? Fazendo com que ele não seja tão corrupto assim, né? Então, e ele possa praticamente expressar a sua liberdade, conforme está no livro da Casa Nazarena de Publicações, livro metodista, Introdução à Teologia Cristã, página 312, ano 1990. Então, eles dizem que para que eles possam exercer essa liberdade, precisa vir essa graça preveniente sobre eles. Bem, agora vamos refutar os erros, né, da graça preveniente divulgada por John Wesley, né, que foi o fundador do metodismo. Bem, se o Estado é de corrupção total, né, porque se você ler, por exemplo, na Bíblia, né, a Bíblia diz em Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6, por que seriais ainda castigados,
se mais vos rebeliares? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Está falando sobre o homem. Podres, senão há no homem feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem adormecidas com óleo. Realmente, a situação do homem, ela é devastadora. Mas os arminianos wesleyanos têm uma outra interpretação da Bíblia, tá? Porque se o estado do homem é de corrupção total, né, ele não tem o desejo de se voltar para as coisas espirituais sem que haja uma atuação divina removendo a incredulidade, tá? E o que a teologia chama de fé salvadora. Desta forma, não há lugar para a vanglória humana, ou seja, o livre-arbítrio. Por isso que Wesley criou uma teologia que não tem base bíblica para sustentar que esse estado, de que o homem pode sair desse estado de corrupção. É uma teologia, então ele tem uma teologia sem base bíblica, né, para sustentar esse ensino, né, de um estado de corrupção parcial, onde a graça preveniente opere em todos os homens e que todos desejem poder ser salvos. Bem, isso pior ainda, pela sua própria vontade, conforme nós lemos aqui no livro metodista. Todavia, esta falsa doutrina deve ser rejeitada pelos verdadeiros cristãos, né? Vejamos o que de fato significa a graça preveniente. A Bíblia nos mostra em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 e 14, diz o seguinte, a palavra de Deus: entretanto, devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou mediante o vosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então perceba que nesses versículos de 2 Tessalonicenses, versículo 2, verso 13 e 14, nós vemos aí que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Quem escolhe é Deus, ok? Efésios capítulo 1, verso 4, também nós vemos escrito o seguinte: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos. Muitas pessoas criticam a doutrina, por exemplo, da perseverança dos santos, porque dizem que a pessoa vai ser um mundano, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, então vamos ser mundano. Mas a Bíblia é bem clara, quando Deus chama, em Efésios 1 e 4, Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Ou seja, existe uma consequência direta em que quando Deus chama, você vai ser santo. Então, a graça preveniente, biblicamente falando, é o amor de Deus exclusivamente para com os eleitos. Tá? Tanto é que Agostinho, quando falava sobre essa questão de graça preveniente, ele não falava da forma como vêm os arminianos atuais. Tá? Essa doutrina, ela humilha e assim é detestada pela natureza carnal dos homens, ou seja, que Deus é que chama, que o homem ele não tem uma participação na salvação a não ser passiva. Então isso humilha, né, a natureza carnal do ser humano. Ele não quer isso. Ele quer ser participante. Tá? Então por isso que se inventaram essa doutrina chamada graça preveniente. Os eleitos, eles se regozijam pelos seus nomes estarem escritos desde o princípio no livro da vida. Então, Apocalipse, capítulo 17, verso 8, mostra que os nomes não foram escritos no livro da vida no decorrer da história. Ou seja, eles foram colocados lá antes da fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. Portanto, os nomes estão lá de quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Tá? Agora, a graça preveniente, ela diz que, ela ensina da maneira wesleyana, né, através da teologia
arminiana, wesleyana, diz o contrário, diz que Deus abre o seu arbítrio e você é que decide sim ou não a resposta do evangelho. Ora, se isso não é semi-pelagianismo, o que seria isso? Devemos observar em 2 Timóteo capítulo 1, verso 8 e verso 9, que diz a palavra de Deus que é segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou, ou seja, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada através de Jesus Cristo, antes dos tempos eternos, e manifesta agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, mas trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho de Jesus Cristo. Então perceba a diferença, né? É segundo o poder de Deus que nos salvou, nos chamou, nos regenerou. Nos observar, a salvação não é segundo as nossas obras, mas a própria determinação e graça de Deus é que fizeram este ato. Somos eternamente agradecidos pela eleição da salvação, conforme o próprio propósito de Deus. Não podemos nos vangloriar de qualquer coisa. É em Cristo que nós temos que depositar a nossa alegria e satisfação. E também sabendo que não foi por méritos humanos que a salvação é conquistada. Essa salvação, ela acontece através da graça salvadora, né, através de Deus mediante o Evangelho. É um erro gravíssimo e intencional dos arminianos wesleyanos sustentar esse tipo de doutrina corrompida, principalmente porque a salvação, como eles entendem, é pelas obras, por mais que eles dizem que não. Se Deus olhou, né, para o futuro, não que Deus precise olhar para o futuro, mas ele tem um futuro nas suas mãos. Mas se ele observa que você ia aceitá-lo através da sua fé, isso não é obras. É o que então? É algo meritório. Você foi escolhido na predestinação segundo o modelo arminiano, porque você iria aceitar Jesus Cristo. Outros não iriam aceitar Jesus. Você é mais inteligente do que essas pessoas, é isso? Não é assim que mostra as Escrituras. Toda vez que nós nos deparamos com versículos que dizem que é Deus que colocou na eternidade a salvação, nós começamos a observar que não pertence ao homem este mérito. Mas esse tipo de doutrina, ela é realmente errônea, principalmente porque a salvação não pode ser pelas obras, né? Mas a Casa Nazareno, através do livro Introdução à Teologia Cristã, uma editora metodista, na página 300, eles dizem que a vontade do homem decide, em última análise, se a graça divina lhe foi oferecida, será aceita ou rejeitada. Meus queridos, se isso não é pelagianismo ou semi-pelagianismo, nós precisamos reinventar a roda. Mas a Bíblia não deixa dúvidas sobre essa questão. Segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou para a santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Deus abençoe a todos.